Amém. Amém. Aleluia. Que graça foi, né? Que misericórdia quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele nós não somos nada. Foi aquele dia que o seu amor foi tão grande, Ele estendeu as mãos e nos predestinou para a vida eterna. Amém? Amém. E nós estamos aqui em gratidão, viemos servir a Ele em gratidão pela vida eterna, que já estamos aprendendo como adorá-lo e como servi-lo para adorá-lo pelo milênio e pela eternidade. E assim, Deus sempre quis ser adorado. Ele criou os anjos, mas os anjos eram perfeitos, né? Então Ele criou o homem, permitiu a queda, para que o homem, o ser humano, mesmo com luta, com fraqueza, com sofrimento, com angústia, e mesmo assim louva ao seu Criador, né? E assim estamos nós, louvamos a Ele com gratidão e bendizemos o santo nome do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é digno. Amém? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós vamos prosseguindo um pouco mais, né? Enquanto o mundo está desesperado, né? Por causa do coronavírus e tudo mais, e vacina, não vacina, toma, não toma, será que vou tomar? E tal, e essa coisa toda. E o certo é que a vida continua e os dias passam e nós estamos mais perto do grande arrebatamento. E no meio de todo esse caos, todo eleito, todo predestinado, ele está escondido em Cristo. Como Elias também estava debaixo daquela proteção de Deus. Deus o alimentava através dos corvos, né? Levava água e pão para ele através dos corvos, lá onde ele estava no ribeiro de Querite, né? Até que um dia secou-se a água do ribeiro, ele foi até a casa da viúva, né? E a viúva, a primeira coisa que ela fez quando Elias pediu, né, que fizesse um pão para ela deixou de fazer para o seu filho e para ela, fez primeiro para o profeta, obedecendo assim a palavra do profeta. E assim nós, quando o Mombrando diz, quando nós fazemos primeiro a vontade de Deus, Deus nos abençoará, Ele vai multiplicar o azeite da botija, Ele vai aumentar a farinha na panela. Ele é o Deus rico em misericórdia, né? Então, quando nós sabemos discernir, né, o que é que Deus quer, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, né? Então, Deus estende as mãos de misericórdia, né? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe Naomi, né? Prima de Manelande, né? Está morando ali na casa da Manelande, está no culto. Deus abençoe. Seja bem-vinda, né? Graças a Deus. E o filhinho, como é o nome? Júnior. Ah, Júnior, né? Agora tem mais uma criança na igreja aí, né? Então vai aumentando, aí que já vai ter que ter escolinha para as crianças. Aí tem que ter uma professora também, né? Pois é. Então, graças a Deus, nós vamos estudando a palavra, nos aperfeiçoando e mudando a nossa vida. A palavra vai mudando a nossa vida. A Bíblia diz que nós vamos sendo lavados com água limpa, que é pela regeneração da palavra de Deus, né? Palavra que vai limpando a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, nós vamos descobrindo algo em nós que precisa ser mudado, e a própria palavra, pelo poder da palavra, vai mudando as nossas ações, as nossas atitudes. E há coisas na Bíblia que nós pensamos que é pequena e elas podem nos deixar fora do rapto ou até mesmo fora da eternidade. Nós podemos fazer tudo certo, menos alguma coisa, e nós podemos perder tudo. Então, nós não queremos parte da palavra, nós queremos toda a palavra, porque Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Por isso, Deus enviou um profeta mensageiro com a comissão de revelar toda a palavra e colocar as coisas no seu devido lugar. Ele é como aquele engenheiro, né, que veio para conectar os cabos soltos, né? Quando Mombrana conta a história de um homem que ele estava com um carro da Chevrolet andando na rua ou num determinado lugar e o carro não funcionava, não pegava, e ele tentava e não pegava, não funcionava. Achava que era gasolina, mas não era e não pegava.
e parou um senhor com um carro, e um homem bem vestido, de gravata e tudo mais, parou e disse para o mecânico, o homem que estava mexendo no carro, disse: senhor, posso dar uma olhada? Ele disse: sim, que eu duvido que o senhor vai conseguir arrumar, porque ele olhou para o homem pela aparência, né? De gravata, de paletó, de social. Como é que esse camarada aí vai, eu que sou mecânico e mexo nisso aí, né? Não estou conseguindo fazer funcionar, como é que ele vai fazer isso aí funcionar, né? Então o homem veio lá e desceu do seu carro, pegou um cabo de um lugar, colocou no outro, trocou aquele do outro lugar e disse: agora dê partida. Ele foi lá e deu partida, pegou na primeira. Então ele ficou admirado e disse: olha, como que o senhor sabia que esse cabo ia ali, aquele ali? Ele disse: eu trabalho na Chevrolet, eu fui o engenheiro que projetou esse carro. E assim também é o Espírito Santo, ele projetou esta palavra, esse plano de salvação para nós. Então ele sabe como conectar as Escrituras, como conectar a Bíblia, a mensagem para nós. Não adianta nós querer quebrar a cabeça, pular as fases, quando nós estamos aqui querendo ouvir algo que é lá para tal coisa, quando aquilo não está trazendo, vai trazer benefício para o momento que nós vivemos. Então há algumas coisas que nós precisamos ter em ordem para que as coisas grandes venham. Senão, nós podemos ter uma cabeça cheia de mistério, grandona, mas um corpinho raquítico que não tem estrutura para suportar uns aos outros, suportar a correção de Deus. E assim nós queremos ser uma igreja que cresça uniforme, né? Cresça uniforme. Por isso que a ciência, a medicina, eles monitoram, né? Eles monitoram as crianças quando estão crescendo para saber, tal idade pode ter tal tamanho e tal peso. Se não tiver, tem que dar remédio, porque tem uma doença chamada de raquitismo, que é uma doença que a pessoa não cresce. É chamado de raquitismo. E no espiritual também existe raquitismo espiritual, de pessoas que não crescem espiritualmente, né? E talvez tem também criança que tem a cabeça grandona e as outras riem na escola: ó, o cabeçudo, né? O cabeçudo. Mas às vezes é uma criança inteligente, que diz que toda pessoa que tem a cabeça grande é inteligente. Assim dizem, né? E assim, mas no espiritual nós não queremos ter só a cabeça grande, nós queremos ter todo o nosso ser sujeito à palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Então nós vamos nesta noite estudar um pouquinho sobre doutrina da igreja, doutrina, né? Não doutrina dos trovões, porque na verdade é também, porque nós podemos ter trovões, mistério e tudo mais, e não ter essa parte, nós perdemos tudo, né? Nós perdemos tudo, porque é muito fácil de nós nos lançarmos nós mesmos fora do reino dos céus. E assim, Mombrana diz no livro das Eras que uma pessoa pode ser justificada sem ser santificada, e uma pessoa pode ser santificada sem ser justificada. Então, nós não podemos julgar pelas aparências. Não podemos julgar pelas aparências, então, porque quem realmente julga é Deus, né? Quem realmente julga é Deus. Então nós vamos estudar a Bíblia na mensagem do profeta, e isso vai fazer parte do nosso crescimento espiritual, de nós termos uma igreja amadurecida pela palavra, e os nossos comportamentos, né? Tanto de uns para com os outros, como com os de fora e tudo mais, quanto os parentes, Deus pode olhar para nós e estar se agradando de nossa maneira e nossa conduta, né? Nossa maneira e nossa conduta. Nós vamos ler a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Depois nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós tínhamos comentado aqui na quarta-feira que nós íamos em Itaipulândia e acabamos não indo, né? Os irmãos lá também estão um pouco de medo, de temor, né? Por causa do corona, diz que lá tem muito também pela cidade e por toda parte, que também está por todo lado, né? Morrendo muita gente, principalmente os idosos, né? Com o marido da irmã lá de Foz, né? Que a irmã Daldi colocando no grupo, né? Então,
é normal e natural que as pessoas fiquem um pouco assustadas, né? Mas nós queremos confiar em Deus, não abusar, mas sermos prudentes. Quando comprar alguma fruta no mercado, alguma coisa, lavar antes de comer. Quando sai para a rua, chegar em casa, lavar as mãos com sabão. Ter determinados certos cuidados com as coisas, né? Porque nós não devemos tentar o diabo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Amém? Agora na segunda carta de Paulo aos Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo, capítulo 4. Segunda Timóteo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio e em tudo, e sofre as aflições, e faz a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Pai celestial, grandioso Deus, esta é tua palavra é a verdade. Pela verdade nós nos paramos e estamos firmados, que tu és tudo para nós, Senhor. Te damos graça nesta hora por estarmos aqui e poder estudar a palavra para melhorar nossas vidas, Pai, para ser um melhor cidadão, para ser uma melhor dona de casa, uma mãe de família, um pai de família, para ser um melhor trabalhador, para ser melhor um irmão entre os irmãos. Ó Pai eterno, aqui estamos nós, Senhor, e nesta hora pedimos que o Teu Espírito possa vivificar a palavra, e aquilo que houver em nós, Pai, que não Te agrada, e nossos hábitos que são errados às vezes, Senhor, nós queremos nos livrar deles e lutamos, Senhor, para nos livrar, mas que Teu Espírito nesta noite, passa nesta noite sobre nós, e ajuda-nos, ó Pai, a subir um degrau a mais nesta pirâmide da fé. Em nome do Senhor Jesus, nós rogamos da Tua bênção, da palavra ao nosso coração, ó Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Então, nós temos a palavra em 1 Coríntios, Paulo dizendo lá aos Coríntios, porque havia um problema lá, que ele estava corrigindo no dia da ceia, 1 Coríntios 11, corrigindo no dia da ceia. Tinha uns irmãos que chegavam primeiro na igreja no dia da ceia, e uns queriam só tomar o vinho, e outros comiam muito pão, os que chegavam depois não tinha, e Paulo veio e colocou em ordem, porque Paulo é o homem enviado por Deus para a igreja primitiva, para colocar a igreja em ordem. Ele falou de tudo que você imaginar, sobre casamento, sobre a juventude, sobre o jovem, sobre se casa ou não casa, deixa de casar, sobre viúva, qual a viúva que deve ser admitida na igreja para receber donativo da igreja, se sim ou se não, como que é e tudo mais, né? Sobre dízimo, sobre oferta, sobre lava-pés, sobre todas as coisas.
ele ensinou para nós sobre mulheres que têm marido descrente, homens que têm mulheres descrentes e tudo mais. Ele ensinou tudo aí nessas cartas aos Coríntios sobre o único Deus, tirando o homem da lei e introduzindo na graça. E assim ele trouxe uma palavra completa para preparar uma noiva para Cristo. E então sua mensagem preparou a noiva da primeira era, mas suas cartas são universal, que servem para todo o tempo para a noiva de Cristo, né? E então ele diz lá que, e até importa que haja heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem, né? Então, nós caminhamos pela fé e não pela vista. E nós não caminhamos olhando para o erro dos outros. Quem olha para o erro dos outros nunca vai para frente. Nunca vai para frente. Por quê? Porque o Mombrana pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus. Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Mas você também tem que olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e olhar além do véu de carne e ver que Jesus também está aí nesse coração. E você deve ter, eu devo ter, nós devemos ter esse respeito uns para com os outros. E quando nós falamos, e quando nós dizemos alguma coisa, e nós vamos estar falando de Jesus, então. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos, baseando aqui algumas escrituras, para que nós possamos, então, ter uma palestra que seja produtiva ou proveitosa para nós, para relembrar algumas coisas, ou que nós possamos ter um marco nisso, e saber quais as coisas que nós devemos mudar. Porque às vezes nós olhamos para o próximo e olhamos só a aparência externa. Olha a roupa de fulana, olha a saia de fulano, olha o ciclano, olha isso, olha aquilo. E o interior? E o interior, né? Então, vamos ver que no nosso interior, todos nós temos coisas que precisam e devem ser mudadas. E uma parte delas nós queremos estudar aqui, porque uma coisa é você ter uma falha que você está lutando com Deus, né? E quando você vê alguém com uma outra falha que não seja da mesma, você aponta o dedo. Tá! Você aponta o dedo. E lá no livro do profeta Isaías, Deus diz através do profeta Isaías que ele não nos abençoaria enquanto não tirasse do meio de nós. Uma das coisas era estender o dedo e falar vaidade. Estender o dedo e falar vaidade, né? Então, em São Lucas capítulo 6, no Evangelho de São Lucas capítulo 6, agora eu acho que eu não marquei o versículo aqui, agora eu vou me apurar para achar. São Lucas no capítulo 6, nós vemos que Jesus está falando aqui, Evangelho de São Lucas capítulo 6, porque os fariseus, eles se achavam tão santos, que eles julgavam demais o próximo. Eles julgavam o próximo, porque eles já se achavam no reino dos céus. Não, nós somos da descendência de Abraão. Nós somos da descendência de Abraão, nós temos Moisés, nós temos a lei, nós temos isso, nós temos aquilo. E eles achavam que aquilo lhes dava garantia de entrar no reino dos céus. Aquilo lhes dava garantia para que eles estivessem garantido, colocado no reino dos céus. Talvez eu até anotei errado aqui, irmão. São Lucas capítulo 6. Deixa eu me ver aqui. No capítulo 6 de São Lucas, no versículo 1, ele diz assim: E aconteceu que num sábado passou pelas searas, pela roça, né? Seara é quando a planta já está madura, já está no tempo de colher, então se chama seara. E os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam.
E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Por quê? Porque o Senhor, Ele está acima de tudo. O Senhor, Ele está acima de tudo. Então, quando nós nos colocamos, talvez, até nessa condição desses fariseus. Não, hoje é sábado, não pode comer, não pode catar espiga, não pode colher nada, não pode fazer nada. Né? Mas veja, Jesus levou eles para a Escritura também. Porque todo negócio na Escritura deve ser confirmado por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então Jesus foi buscar uma testemunha lá no Velho Testamento, de Davi, né, que comeu aquele pão da proposição. Quem comia aquele pão lá morria, se não fosse sacerdote. Morria instantaneamente. E Deus então usou de misericórdia, né? Usou de misericórdia e Ele concedeu para ele, né, um livramento que ele não morreu, né? Em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, um versículo somente, que é um versículo específico. Paulo estava dizendo aqui, como o Brando disse, que um profeta é apenas julgado somente por Deus, né? Então Paulo, a igreja primitiva, havia muitos que Paulo se converteu depois desses discípulos que andaram com Jesus, e muitos não queriam admiti-lo como um apóstolo, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, a Bíblia está dizendo aqui que não é para nós nem julgar fora do tempo, mas é quando o Senhor vem. Então, quando Ele vai julgar os desígnios dos corações, e cada um, e as obras serão manifestadas, e os desígnios do coração, e cada um receberá de Deus o louvor. Na mensagem do profeta Discernimento de Espírito, pregada em 8 de março de 1960, no parágrafo 11, o profeta, ele diz assim: e agora nós temos, eu penso que é uma boa coisa para nós, como ministros, em seguir nossa ordem quando vemos tais coisas no mundo como vemos hoje. E nós temos uma ordem de Deus, que é para o discernimento de espírito, provando o espírito. Como se prova o espírito? Pela palavra. Dá-lhe a palavra. Nós temos que dar-lhe a palavra. Porque o espírito pode... que as pessoas confundem muito. Existe o Espírito Santo e existe um Espírito Santo. Tem pessoas que elas já nascem boazinha de natureza. As pessoas já nascem boazinha, calma. Já nascem, é uma índole. E tem pessoas que elas não precisam nem ser crente para ela ser boa e não estar cometendo coisas erradas. Elas podem ser católicas, até espírita, elas não ficam cometendo muitas coisas, grandes coisas pecaminosas, vamos dizer. Então, se ela é espírita, como é que ela tem o Espírito Santo? Ela pode ter um Espírito Santo, de santidade própria, como tinha esses fariseus. Mas, no entanto, esses fariseus cuidavam das coisas externas. E quando Jesus olhou para eles, assim: ó, vós sois como sepulcro caiado, branquinho por fora, passado cal, bonitinho, mas por dentro estão cheios de ossos, porque vós mata os homens todo dia, mata os inocentes, dá voto, mata esse aí. Ele transgrediu a lei, mata. Então, Jesus sabia o que estava no coração deles, né?
Mas no exterior eles estavam julgando a Jesus. Nós sabemos de onde tu vem. Nasceu aí, não sei que jeito, como é que foi esse matrimônio e tal. Fica aí arrancando espiga no sábado para comer, quando na lei está dizendo que é proibido. E nós temos uma ordem de Deus, que é para o discernimento de espírito, provando o espírito. E eu creio que esta é uma lição muito grande para a igreja hoje, é para provar todo espírito e ter discernimento do espírito. Eu penso que nós não devemos julgar, não devemos de maneira nenhuma tentar julgar as pessoas através da denominação que elas pertencem. Naquele tempo, como o está dizendo, mas tem que discernir o espírito que ela tem. Então, veja, então o Brana vai e fala que nós nunca devemos julgar, mas devemos julgar o espírito. Não é pela denominação, mas dá-lhe a palavra para ver. Ele vai dizer assim, a nossa igreja não crê nisso. Fala do lava-pés, vai falar assim, não, mas o nosso pastor não ensina isso. E no entanto pode ser boas pessoas, santas, santificadas e tudo mais, mas nega a palavra. Mombrano diz que uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa nervosa. Ele disse, eu sou uma pessoa nervosa. Mombrano diz, eu tenho um mau gênio. Mas ele disse, ameniza o teu mau gênio com oração. Então ele é amenizado, ele pode não sumir completamente, mas ele vai estar amenizado pela oração. Pela oração. Veja, na mensagem religião híbrida, que é a mensagem condenação por representação, porque Deus condena por representação também, né? É uma das coisas que as pessoas não entendem, e Deus condena por representação. Aí você vai dizer assim, mas o que é isso, pastor? O que é condenação por representação? É porque a Bíblia diz que o bêbado não entra no reino dos céus. Mas quem vendeu a cachaça também vai ser julgado, porque vendeu para ele. E quem fabricou também vai ser julgado. Pode não beber nenhum gole, mas fabricou para vender para o cachaceiro. E tem outras coisas mais também. Estou citando um exemplo, né? Na mensagem religião híbrida, condenação por representação, e aí o Mombrano vem também e diz que tem a condenação por representação, condenação religiosa, porque as pessoas dizem assim, você mostra a palavra está dizendo algo, a pessoa diz assim, mas minha igreja não crê nisso, e a Bíblia está pedindo para fazer. Então, é condenação por representação. Veja, porque ela creu em um homem, ou creu em uma religião, ou creu em um segmento religioso, em vez de crer na palavra de Deus. Né? Aqui nesta mensagem, religião híbrida, vou encontrar aqui rapidamente, o profeta vai nos dizer aqui, nesta mensagem, discernimento do espírito, versículo manifestação, religião híbrida, condenação por representação, parágrafo 144. O profeta diz assim, porque estava falando sobre condenação, que a morte veio a todo ser humano através de Adão e Eva. Então todos foram lançados no pecado por causa do pecado de Adão e Eva. Então toda pessoa que vem ao mundo, se ele não se arrepender e aceitar a Cristo como Salvador, ele já vai ser condenado por causa daquilo lá atrás que foi passado para todos, porque é uma condenação por representação. A morte é a vida pervertida, e uma igreja pervertida, e uma igreja pervertida é tirada de uma original. Então somos todos condenados pelos seres humanos sobre uma representação. Adão nos representou diante de Deus como pecadores, incrédulos em sua palavra. Somos implicados nesta base, incrédulos de sua palavra. Se tem condenação por representação, também tem salvação também por representação. Amém. Veja. E ele diz, assim disse Deus, mas eu sei que é bom, que é um bom Deus. Ele não faria aquilo, diz assim,
Não, Deus não vai condenar uma pessoa boa. E uma Brana diz, eu ouço tanto disto. Deus é um Deus bom, é um Deus do julgamento. Deus é o Deus de santidade. Deus é um Deus de justiça. Veja, Ele é bom, mas Ele é justo também. Porque Deus não tem sentimento igual de dó, dozinha, esse tipo de coisa. Não, Deus tem amor e justiça. Agora, o amor de Deus, ele é justo. O amor de Deus, ele é justo. Veja, Deus é um Deus de ira. Tanto aquele Deus que é misericordioso, que é amoroso, a Bíblia diz que ele é terrível. Porque quando ele está irado, ele fica terrível. Seus olhos ficam como chamas de fogo, né? Veja, e nós estaremos diante dele quando ele estiver irado. Assim diz a Bíblia. Sua própria presença será um fogo consumidor, isso é certo. Não tente julgar a Deus por o nosso próprio sentimento. Veja, porque Deus, Ele mandou Noé construir uma arca, mandou fazer a porta, mas a trinca da porta quem colocou foi Deus. Porque senão, Noé, que é um ser humano como nós, ele tinha um sentimento de dó. Ia aparecer uma sobrinha de Noé, com um bebezinho do cabelinho loiro, com os olhinhos verdes, e ia dizer, Noé, meu tio, leva esse bebezinho aqui, coitado, eu mereço morrer mesmo no dilúvio, porque eu não acreditei no Senhor, mas leva esse bebê. Você acha que Noé não ia ficar com dó e abrir a porta para salvar um bebê? Então, o ser humano tem dó, mas Deus não tem dó, Deus tem amor e justiça. Só que o amor de Deus, ele é eletivo. E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. São João capítulo 3, versículo 16. No Evangelho de São João capítulo 5, versículo 24, ele diz, mas na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então tem que se crer para ser salvo. É preciso crer. Mas como irão crer se não ouvir? Temos que julgar a Deus através de sua palavra, o que Deus disser. Não vá naquilo que algum mal-humorado disser. Essa é uma grande igreja, isso tem soprado muitas tempestades, isso e aquilo. Volte ao que Deus disse. E quando eu me colocar diante dele, eu desejo ser encontrado inocente de cada tentativa de adicionar uma coisa naquela palavra ou tirar uma coisa. Eu quero exatamente da maneira que é. Ensinar o povo, rebocá-los a isto. Rebocá-los quer dizer puxar eles para isso, para aquilo que é verdadeiro, que é puro, sem adição e sem tirar. Porque quase na totalidade, 100% das denominações, Deuteronômio 22:5 riscou da Bíblia. Não haverá traje de homem na mulher e nem traje de mulher no homem. Para eles isso não vale. E tantas outras escrituras do Velho e do Novo Testamento. E a Bíblia diz, mensagem, condenação por representação, parágrafo 147. A Bíblia diz isso. Não posso fazer nada pelo que os outros disseram. Eu tenho que permanecer bem com isto, com a Bíblia, com a mensagem. Pois o lava-pés, eles dizem, os irmãos pentecostais, irmão Brana, e é isto que faríamos. Vamos fazer então, se fazemos antes. Jesus o praticou, o lava-pés, diz o profeta. Os pentecostais não queriam lavar os pés. O irmão diz, vamos fazer, porque Jesus praticou. E ele disse, assim como eu vos dei o exemplo, façais vós também. Amém. Eles dizem, é doentio, as pessoas têm pé de atleta, que é aquelas micose, esses negócios. Vão fazer o lava-pé na igreja, vai pegar de um para o outro. O irmão Brando diz, não me importa o que eles têm, eles deviam ter isso naqueles dias também. Como é que Jesus lavou? Como é que a igreja primitiva lavava? Sim, isso é certo, Gênesis. Deus é o curador. Ele coloca o seu poder de cura na água da bacia do lava-pés. Vem. Eles tentam encontrar uma maneira para se escaparem.
Sempre tem que ter uma desculpa. Como eles dizem, eu não beberia no mesmo copo enquanto outros bebem, a não ser que ele seja esterilizado. Né? Tomar ceia no mesmo cálice. Que coisa! O meu irmão e minha irmã. É meu irmão e minha irmã. Amém? Deus é minha proteção se algo está errado. Eu confio nele. Vamos voltar à palavra, diz o profeta. Não me importa se ele é de cor, ou seja, que ele for, ou, veja, a que igreja ele pertence, ele é meu irmão, ele é meu irmão. Eu carrego os mandamentos de Deus. Amém. E esta é a razão, amigos, quando isto chega ao batismo na água, no nome de Jesus Cristo, eu devo permanecer ali. Aquilo me guarda de muitas grandes, salvando almas ali. Isso realmente faz naquela emissão, por causa daquela excessiva crença trinitariana. Né? Então ele continua dizendo aqui, mas vamos seguir adiante com o nosso tema aqui, para não julgar nada antes de tempo, né? Tudo seja julgado ao seu tempo, né? Na mensagem, no livro das Eras, a visão de Patmos, no livro A Visão de Patmos, na página 45 do livro das Eras, fala sobre a visão de Patmos. O profeta fala aqui para nós aqui sobre que Deus vai julgar de acordo com o seu plano, de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que ele estabeleceu. Ele diz assim: e quando ele vier, essa palavra virá contra todas as nações e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Hoje um interpreta desse jeito, outro diz daquele outro rebate e tudo mais. Ela revelará o que estava em cada coração, como ele fez com Natanael, a palavra. E a palavra é Cristo. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Por isso que hoje eu quero conhecer qual é a vontade de Deus. Nós queremos conhecer qual é a vontade de Deus para nós seguir ela, para que nós tenhamos direito a estar no arrebatamento. Então ele diz: e ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem, porque ele as fez. E por que ele as fez? Ela dividirá. Isso é o que diz Romanos 2, versículo 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Então continua fazendo-as tu, continua a dizer como Deus vai julgar os homens. E aqui está nos versículos 5 a 17. O duro coração impenitente será julgado. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá qualquer acepção diante de Deus. Mas todos serão julgados por causa da palavra, por essa palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados pelo que ouviram. E aqueles que descansaram dizendo que criam nela, mas não a viveram, serão julgados também. E cada segredo tornar-se-á público e será anunciado aos telhados. Nós realmente entenderemos a história então, e não restará nenhum mistério dentre todas as eras. Agora vamos explicar aqui, porque senão nós vamos dizer assim, e como nós aceitamos a Jesus? Quando você aceita Jesus como Salvador, quando você confessa diante dele, quando você leva tudo aos pés da cruz, e você clama a Deus e pede perdão, ele apaga tudo que você fez, estando errado. Agora, a Bíblia está dizendo que vai julgar. A noiva não será julgada, por isso eu quero fazer parte da noiva. Porque a noiva se assentará no trono com ele, para julgar as nações. Veja. E então ele diz aqui: mas sabe você que ele está revelando os segredos dos corações dos homens e mulheres nesta era? Já está revelando agora. Em que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração, senão a própria palavra? A palavra hoje
ela está revelando, ela está dizendo para você: confessa, coloque isso para fora, acerte com o marido, com a mulher, com o filho, tudo mais, coloque isso para fora. Vou colocar debaixo do sangue. A palavra está fazendo isso, como Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é afiada mais do que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Veja, então ele diz: e ela está realizando aquilo para o qual foi enviada, porque ela, a palavra, é cheia de poder, e o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está novamente presente na igreja nesta última era, como um último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo. Porque os que a rejeitam, a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Hebreus capítulo 6, versículo 6. E recaíram, e sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam ao Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ora, Paulo disse que a palavra veio em poder, como também em voz. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesmo, como uma espada flamejante, cortante. Ela penetrou a consciência dos homens, e como um bisturi de um cirurgião, extirpou as doenças, libertou os cativos. Por todas as partes que iam, aqueles crentes primitivos saíam pregando o evangelho, a palavra, e Deus confirmava essa palavra com sinais que se seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam novas línguas, e isso era a palavra em ação. Essa palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem, e nesta última era está aqui mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. Amém. Ó pequeno rebanho, tu pequena minoria, agarra-te à palavra, enche a tua boca e coração com ela, e um dia Deus te dará o reino. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Então enchemos a boca desta palavra, né? Então, que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude a parar firme pela palavra. Amém. Não julgar pela aparência e nem julgar segundo nós, mas segundo a palavra de Deus. Deixar o julgamento para Deus. Agora veja, tudo que nós fazemos que é contrário à Bíblia e à mensagem, se nós chegarmos lá no juízo, como que nós vamos julgar uma pessoa e Deus vai trazer lá no juízo para ser julgada e vai dizer: ó, mas está condenado pela mesma coisa? Por isso que nós devemos hoje examinar nossas vidas com a palavra e limpando-nos da palavra. E além do mais, o profeta disse: se você vê alguém que faz algo que você acha que não está certo, primeira coisa você tem que orar, não é julgar. Você tem que orar. Ora, você já tem tanto problema às vezes, por que você quer carregar problema dos outros? Tem pessoas que por falta de perdão, ele leva a pessoa que ele não perdoa, ela não perdoa, leva para a cama e fica a noite inteira com ela dentro da cabeça, lá no travesseiro, e ele não perdoa, porque isso, aquilo aconteceu, porque isso, aquilo outro, porque tal, e daí esquece, outro dia lembra de novo, e tal, e tal, e tal. E aí como é que se chegará no juízo perante Deus? Como é que se chegará no juízo perante Deus? Então, nós queremos fazer como a Bíblia diz, para que nós tenhamos esse direito a esse arrebatamento, a essa vida eterna. Nós queremos deixar os problemas fora, jogar eles fora. Nós queremos perdoar. Se há alguma coisa ou alguém que nós não podemos caminhar junto, mas nós não devemos carregar rancores, sentimento e coisas mais. Cada um segue o seu caminho. Cada um segue o seu caminho, nós seguimos o nosso. Os parentes seguem os caminhos que eles escolheram. Os filhos que não querem ser cristãos, que já ouviram tanto, eles seguem o deles, nós seguimos o nosso. Jesus disse que aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim.
Por isso nós temos um compromisso com a palavra. A palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, pronome pessoal, tu não serás atingido. Porque a salvação é algo individual. Você diz assim, mas pastor, o senhor não falou ali que tem condenação por representação e salvação por representação? Pode ter, mas alguma coisa só Deus sabe. Só Deus sabe quem Ele vai salvar. Só Ele sabe. Né? Seguindo um pouquinho mais aqui. No livro das eras, na era de Sardes, na página 245 da mensagem, desse compêndio do livro das eras, o profeta mensageiro, ele diz assim, 245, ele diz assim no segundo parágrafo, ele diz: Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, que fala do trono branco. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Quando fala grandes e pequenos, é poderosos, reis, governantes, pessoas importantes, juízes e tudo mais. E os pequenos, que é as pessoas mais simples e tudo mais, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Por que fala livros, plural? Porque um era esse, e o outro era o livro da minha vida ou da sua. Então é 2. Tem 2 livros. Um dizendo para não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro e tal, e a promessa faz aquilo outro. E o outro está registrado o que nós fizemos. Por isso nessa igreja aqui nós não temos um livro aqui que fala assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Você não deve, porque o cristão não deve. Porque se falar não pode, você fica com vontade de fazer e não faz com medo. Mas no coração desejou fazer. Então é pecado também, diz o profeta. Então é que você não deve. Você não deve. Veja, não tem nenhum livro aqui escrito não pode, não pode, não pode. Não deve. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo outro, você não deve fazer aquilo outro, que é errado, é contrário à palavra de Deus. Né? Então ele diz: abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida, né? Que é o livro da vida do Cordeiro. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não só dos erros da pessoa, mas nos livros. O erro e aonde está dizendo, esse erro aqui tem tal punição. Então, o profeta continua dizendo aqui, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte quer dizer a sepultura, quem estava na sepultura e tudo mais, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja, agora, importante saber que o profeta fala que nesse julgamento do trono branco aqui, a noiva que estava sentada no trono com o cordeiro. Então eu quero ser parte da noiva. Para mim não estar sendo julgado lá, pelo que eu já ouvi, pelo que eu conheço, e eu rejeitar essa palavra. Então o profeta diz assim, se tudo isso que nós conhecemos e nós for para o trono branco, então nós temos poucas chances de passar lá. Porque o Mombrana disse que um dia será feito uma pergunta para as pessoas que são livres hoje. Elas ouvem a pregação e elas rejeitam. Elas recebem um convite, elas rejeitam. Recebem um convite para ir na igreja e dizem assim, não, hoje eu tenho um compromisso. Outros recebem um convite e dizem até que vai, mas não vai. Outros têm uma desculpa, outros têm outra coisa e dizem, não, eu tenho coisa melhor para fazer. Hoje as pessoas são livres, mas chegará um dia que elas não vão ser livres. Elas vão se assentar numa cadeira de réu. Vai sentar-se numa cadeira de réu, diante desse trono branco, com os livros abertos, o da vida da pessoa e o livro de Deus vai estar ali. Amém. Veja, então ele diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, que é esse livro da vida,
do Cordeiro, foi lançado no lago de fogo. E estarão nesse julgamento tanto os justos como os injustos. Quer dizer, os justos são pessoas justas que não alcançaram o arrebatamento. Eles vão para o trono branco também e serão julgados. Os injustos também serão julgados. Assim diz, esses justos não serão a noiva. Veja, porque a noiva, ela se assenta no trono. Porque a Bíblia diz que aquele que vencer, assentará comigo no meu trono. Amém. E o profeta diz, e esses justos não serão a noiva, porque a noiva se assenta com ele no julgamento. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 2 ao 3. E não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, a noiva está com ele no trono. Amém. Visto que ela deve julgar o mundo, ela tem de estar assentada com ele no julgamento. E isso é exatamente o que Daniel viu. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. E eu continuei olhando, e até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Veja, é a mesma cena. Então Daniel viu a mesma cena que João viu no Apocalipse de julgamento do trono branco. Porque os milhares de milhares que o estão servindo são a noiva. Pois quem serve o marido, senão a esposa? Então, a noiva estará com ele no julgamento. Quem será julgado? As pessoas que você convidou e rejeitou. Que você convida e rejeita. Os vizinhos que moram na sua rua. Por isso o profeta diz que tudo que acontece na vida do cristão, não é por um acaso. Até o lugar que você foi morar, porque você foi colocado como uma testemunha naquele lugar. E surge agora a pergunta, por que esses justos estão no julgamento? Não há nenhum outro lugar em que possam surgir, porque há apenas 2 ressurreições. E uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, que é a do rapto, eles devem surgir na segunda, que é a ressurreição para o juízo. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão em juízo. São João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e pratica e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas tem tempo presente, passado da morte para a vida. Amém. Então nesse tempo presente, quando eu aceito a palavra, quando você aceita a palavra, quando a igreja aceita a palavra, ela aceita a vida eterna. Então nós já temos vida eterna. Nosso corpo pode morrer e ir para a sepultura, mas nossa alma já é eterna, porque ela está revestida da palavra. E então, vamos deixar o julgamento para depois. Não vamos julgar o próximo por nós, como o profeta quis julgar aquela mulher lá no bar. E ele disse, meu Deus, será que minhas filhas vão crescer? Vai ter tempo para minhas filhas crescer para ver uma coisa como essa? Essa velha aí cheia de pelanca, tudo pintada, com batom, com coisa, pintada os olhos, com essas unhonas pintadas e tudo mais. E disse com a voz, disse para ele assim, ó, vem cá, vem aqui atrás da porta, aqui, vem que eu quero te mostrar algo. Quando ele foi atrás da porta, ele viu uma visão. Ele viu o globo terrestre, e o globo terrestre estava girando, veja. E em volta do globo terrestre havia um arco de sangue girando em volta do globo terrestre. E ele viu, o profeta viu, que um livro da sua vida, dos seus erros, dos seus pecados. E ele viu Jesus pegar o seu dedo e enfiar no seu lado direito, naquela ferida que entrou aquela lança romana.
e ele enfiou o dedo naquela ferida e saiu sujo de sangue. E ele pegou aquele livro assim, fez um X e escreveu embaixo assim, ó, está perdoado. E fez desse jeito assim, jogou para trás assim. E ele começou a regozijar, disse: Senhor, obrigado, obrigado por perdoar meus pecados. E então a voz disse para ele assim: ó, está regozijando, teus pecados estão perdoados? Por que você está condenando aquela mulher? Por que você está condenando ela? A aparência dela era terrível, era uma prostituta, estava ali se prostituindo para ganhar dinheiro, bebendo cachaça, cerveja, o que lá que seja. Mas veja, dentro dela havia uma alma predestinada. Ela tinha um desejo. O irmão Brana voltou-se dali, de trás da porta, e veio e disse: senhora, posso se assentar? Ela falou assim: não, eu já tenho companhia. Porque até naquele momento, os dois que estavam sentados com ela tomando cerveja tinham levantado para ir no banheiro. E o irmão Brana disse: não, senhora, eu quero conversar com você. Daqui a pouco eu tive uma visão assim, eu estava pensando isso a respeito da senhora e tudo mais. Mas Jesus me disse assim, tal coisa, para me falar com a senhora e tudo mais. E o irmão Brana disse que ela contou uma história muito triste. Que ela era uma cristã e ela se desviou, aconteceu problemas na vida dela. E ela não conseguia trabalho, ela estava se prostituindo ali naquela condição para ganhar um dinheirinho. O irmão Brana disse que pregou para ela, e nisso chegou os dois que tinham no banheiro. E o irmão Brana conversando com ela e foi pregando. O irmão Brana disse que houve uma reunião ali. E aqueles três se dobraram o joelho ali e se arrependeram e aceitaram Jesus como Salvador. E no outro dia o irmão Brana disse que no próximo culto ela estava sentada na primeira fileira de banco lá no culto na igreja. Ela voltou para Cristo. Amém. Glória a Deus. Mas veja, ele primeiramente tentou julgar pelo que ele era, por sua condição. E às vezes na igreja nós julgamos o próximo que está numa condição mais baixa, mas sem saber que nós às vezes estamos incorrendo em alguma coisa também. Porque a Bíblia vai dizer, eu creio que é São Lucas 6, que Jesus diz ali, né? Ele vai dizer ali: por que julgas o cisco que está no olho do teu irmão, se tem uma trava no teu? Arranca a trava primeiro. Às vezes nós queremos julgar o próximo. Se nós temos alguma coisa, nós também, a Bíblia diz assim: ó, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Então nós devemos ter temor antes de falar as coisas e dar tempo para as pessoas se arrependerem, para as pessoas mudarem de vida, às vezes, mudarem algum hábito, alguma coisa, ou alguma decisão que tomou até contrária à palavra. Deixa a palavra fazer efeito. Deixa a palavra fazer efeito. Mas sabe o que as pessoas fazem hoje em dia? Tem gente que troca de pastor igual troca de camisa, assim, ó. Vai, só não gostei, vou arrancar isso aqui, joga para lá, vou colocar outra. É desse jeito. Troca de igreja, essa igreja que tem coisa que não está muito boa, não. Vou trocar. E vai trocando, e vai trocando, e vai ser trocado também. Por isso que nós devemos examinar-nos mais pela palavra. A palavra. Não estou dizendo que não pode se trocar de igreja e nem trocar de pastor, se os motivos estão certos, se os objetivos estão corretos. Não há nada demais. O Brandão deu essa liberdade. Os motivos, objetivos e as necessidades também. Também, às vezes precisa se mudar de lugar, mudar de uma cidade para outra e tudo mais. Isso tudo está correto. Mas eu não vou mais nessa igreja porque lá tem fulano assim. E como? Como se entrará no reino dos céus? Por isso nós queremos lutar, nós queremos permanecer, nós queremos nos suportar uns aos outros, que a Bíblia diz, Paulo diz, suportar-vos uns aos outros. Assim como Noé estava naquela arca, eles suportaram aquele dilúvio 1000 e tantos dias dentro daquela arca, e solavanco de água, e para cá, e para lá, e dormia chacoalhando, e acordava chacoalhando, e acordava e o dia inteiro daquele jeito, e comia com aquela arca, naquele solavanco, naquela tempestade. Mas aquilo era a salvação. Estar na palavra é a nossa salvação. Não apenas estar só dentro da igreja de 4 paredes,
mas está ouvindo o que é correto, se alimentando da palavra certa, ouvindo e praticando, porque o profeta disse, São João 5, versículo 24, só tem validade se a pessoa ouvir e praticar, porque alguém pode ouvir. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas aquele que ouvir e praticar o que ouviu. Então nós queremos praticar o que nós ouvimos. E, em primeiro lugar, nos preocupar primeiro com nós, com o nosso interior. Com o nosso interior. Há algo que eu preciso ser mudado, então eu não posso estender o dedo, porque senão eu estou trazendo condenação para mim mesmo. E você estender o dedo, você traz condenação para você mesmo. Assim disse a Bíblia, e Deus não vai mudar a Bíblia. Veja. Então, para nós concluirmos aqui, que o tempo passa rápido, não é? Na mensagem em Hebreus, e o profeta continua dizendo algo mais aqui nessa mensagem ainda, na mensagem na era de Sardes. Na mensagem em Hebreus capítulo 6, segunda parte. Hebreus capítulo 6, segunda parte. Parágrafo 46. O profeta diz assim: agora nós vimos esta manhã como somos aperfeiçoados. Como que nós somos aperfeiçoados? Porque você nunca vai ser perfeito em si mesmo. Nunca você conseguirá ser perfeito em si mesmo. Quando você menos esperar, você vai pensar uma maldade. Quando você menos esperar, dizer assim, amanhã eu vou me cuidar, você pode soltar uma palavra que não é correta. E mesmo nós devemos nos policiar o que é que nós falamos. Porque a Bíblia diz que não pode sair duas águas da mesma fonte, água doce e água amarga. Palavras que louvam a Deus, que canta que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, e fala palavras sujas, imundas, nomes impróprios, imundos, que os mundanos falam, que peão de obra, moleque da rua, fala palavras mundanas, mulheres mundanas, fala coisas. Não pode sair duas águas da mesma fonte. Veja. Agora, nós vimos isso nesta manhã, como somos aperfeiçoados, perfeitos, absolutamente sem mancha e culpa. Como é que há uma igreja, como é que há pessoas sem mancha, sem culpa, sem mancha, sem nada? Nenhum pecado em nós. Está você acima da tentação, diz o profeta? Não. Você pode estar em Cristo, você está na palavra. Vamos dizer, você não está acima da tentação, você não vai ser tentado. Que você não vai ser tentado a ficar bravo e vai querer vir uma palavra que não é correto dizer. Mas sabe como que as palavras erradas que nós falamos? É porque pega costume. E nós temos que largar costume. Quando eu me converti, eu ficava quieto, eu tinha que largar do costume. Mas era 24 horas, policiando a língua para não falar. E vai chegar um tempo que você não fala, você sente vergonha de falar certas coisas. E aquilo é imoral mesmo, você não fala mais. E daí não é porque você está no pátio da igreja, entre o irmão, aí quando você está lá longe ou lá no serviço, você fala o palavrão. Jesus está lá também. E daí é muito comum agora, tanto fala o engenheiro, o advogado, o fulano, o médico também, ele fala umas palavras torpes. E aí nós vamos falar também, porque estamos juntos. De jeito nenhum, nós temos que ser o sal da terra. Está você acima da tentação? Nunca. Você peca todo dia, diz o profeta. Sim, Senhor. Mas mesmo assim somos perfeitos porque estamos nele. Amém? Nós estamos nele. Aleluia. Deus não nos poderia julgar mais. Ele não poderia ser justo. Ele já nos julgou nele. Porque quem merecia morrer no Calvário era eu, era você. Mas ele morreu no nosso lugar. Então nós temos que aceitar esse sacrifício, essa misericórdia de Deus para nós estarmos aperfeiçoados diante de Deus. E ele não pode nos julgar outra vez, porque ele tomou o juízo e se foi
e se eu fui redimido. Veja. E eu tenho um ticket para mostrar que eu salvei o meu relógio da casa de penhores. Deixa alguém tentar tirar isso de volta, uma vez estando na casa de penhores, quando eu tenho um ticket, eu redimi. Quer dizer que você precisa de 100, 300 reais emprestado, né? E havia muito no Brasil, quase não tem, né? Mas tem também a Caixa Econômica que faz, você pode lá penhorar uma joia de ouro. Aí você penhorou lá. Quando você vai lá e paga aquele empréstimo, ele te dá um ticket que você pagou. Então não adianta alguém que viu aquele relógio lá e diz assim, ó, eu vim buscar aquele relógio que eu vi e estava empenhorado, a pessoa parece que faz tanto tempo que não tira e tal, mas se você tem o ticket, ninguém pode pegar seu relógio. E o Mombrana diz assim, nós temos o ticket também, que Jesus pagou por nós. Veja, e então ele diz, e se o diabo tentasse colocar punição em mim, se o diabo tentar colocar punição em você, eu teria um ticket que mostra que fui redimido. Sim, Senhor, não há julgamento. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e nunca passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Esse é o meu ticket. Ele me deu uma promessa. Amém? Então nós cremos na promessa, não estamos crendo no sentimento. Ah, eu sinto. Não é eu sinto, eu creio. Eu creio na palavra de Deus. Creia na palavra. Receba ela no teu coração e viva por ela, porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Amém? Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, eis-nos aqui, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tenha misericórdia do teu povo, Pai, dessas almas redimidas pelo teu sangue, vertido na cruz do Calvário. Desse povo, Pai, que o Senhor predestinou, Pai eterno, e derramou seu sangue precioso para redimir, Pai, essas almas, Senhor, que valem mais do que o mundo inteiro. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós dependemos do Senhor, ó Pai, da tua graça e da tua bondade, Senhor. Nós entregamos tudo diante de ti, ó Pai. Nós cremos nas promessas, Senhor. Ó Deus, nós estamos crendo, Pai, que tu pode todas as coisas, que é o Senhor que nos chamou a esse caminho. O Senhor é que nos chamou a esta luz. O Senhor é que nos trouxe a esta palavra. O Senhor é que abriu o nosso entendimento. O Senhor é, Pai, que morreu naquela cruz. O Senhor é que proveu todo esse plano salvífico. Ó Pai eterno de misericórdia. E até mesmo a fé que nós temos é o Senhor que nos dá. Nos dê mais fé para crer, Pai, na promessa, na palavra, Senhor, para que nós estejamos confiantes em Ti, Senhor, meu Pai. Que nós falhamos, Senhor. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas Tu és a vida eterna. Tu és o verdadeiro Deus e a vida eterna. E em Ti, Senhor, nós depositamos a nossa fé e confiamos, Pai, que tudo é possível naquele que nos fortalece. Pai, nesta noite, Senhor,
Passa sobre nós, Senhor, com o teu Espírito. E venha limpando, Senhor, nossos corações. Venha limpando o teu povo, Pai. Todo o coração, meu Deus, dos homens, das mulheres, Senhor. Ó Deus, limpa por completo, Senhor. Todo espírito de cobiça, espírito contrário do mal. Em nome do Senhor Jesus. Limpa nossos lábios, Senhor, de falatórios que não convêm, de palavras que não convêm, ó Pai. Limpa a nossa mente, meu Deus, e nos dê uma mente espiritual, que a mente de Cristo esteja em nós, que nosso coração seja o coração de Cristo, um coração segundo o coração de Deus, ó Pai eterno. Isso é a palavra que pode fazer por nós, ó Deus eterno de misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos firmes, Senhor, ó Deus, nessa caminhada rumo à eternidade. Aperfeiçoa a nossa fé, o nosso caráter, Pai, de uma igreja edificada na rocha, na palavra, na revelação, de um povo que obedece a palavra, que tem o assim diz o Senhor. Nos paramos pela verdade, que nos envergonhamos de nossos erros, ó Pai, e confessamos diante de Ti, Senhor, e olhamos para o Calvário, da onde vem a nossa redenção. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite, Senhor, te pedimos, Pai, que todo o passado pregresso, todas as coisas erradas, Senhor, seja lançado no mar do esquecimento, e o Senhor possa escrever, Pai, em nosso livro, perdoado com aquele sangue, tirado das tuas feridas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sentir, Pai, ó Deus, o mover do Teu Espírito Santo. Passa nesta noite, Senhor, e alegra a nossa alma com o Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça-nos saber que somos redimidos, somos comprados pelo Teu sangue, vertido naquela cruz, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, olhar como Jesus olhou para aquela samaritana, como Ele olhou para aquele legião, olhar para o próximo com amor, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, nos dê graça, Senhor Jesus Cristo. Vendo que o mundo está caindo aos pedaços, nós queremos Cristo. Hoje nós queremos Cristo em nossa vida, Pai. Guia-nos, Senhor, em Tua presença, ó Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje até que Ele venha. Que Deus possa trazer ao teu coração esta paz que você precisa. Deus abençoe os irmãos.